Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast Falando de Loja. Aqui é Hermelino Espíndola. E aqui é o Bruno Oliveira. Nós, de novo, vamos bater um papo, aprofundar as reflexões sobre o varejo, que é a proposta do nosso canal, especialmente desse podcast. E no episódio passado, Bruno, a gente levantou uma bola de tema para esse segundo episódio, né? Você lembra qual é? Sim, assim, a gente falou de vários temas e sempre falou assim, esse dá um podcast, esse dá um podcast, claro. né? Uhum. Mas o que a gente ficou definido é que seria falado, cadê meu dinheiro? Que também é uma dor muito grande, que uma era um movimento fraco, né? Que a gente falou, minha loja não está vendendo, e a outra, que é um clássico também dos lojistas, não sei onde está meu dinheiro, trabalho e não vejo dinheiro, né? É verdade. Bom, é verdade. A gente, cada tópico desse, a gente pode, com certeza, desenvolver um podcast, né? Um episódio do podcast. Nesse segundo episódio, eu me lembro, a gente, dentre tantos temas que a gente ventilou, a questão financeira é uma das dores muito presentes, né? A primeira é a questão do movimento fraco e tal, que se você não viu o episódio anterior, veja, nós vamos deixar aqui no card o episódio anterior, se você está ouvindo a gente pela plataforma de preferência, da sua preferência, né? Dá uma olhada lá no episódio 1, que olhar o podcast, né? Mania de ver o podcast, né? A gente fala sobre controle de tráfego, taxa de conversão, como que você pode fazer para otimizar os resultados em termos de conversão de vendas, considerando que a percepção sempre ela é de o movimento está fraco, o movimento caiu, e não necessariamente como a gente debateu bastante e tal. Se você não ouviu, passa lá no episódio 1, dá uma olhada, ouve, que você vai ver a gente desenvolvendo o tema. Nesse, a gente vai abordar uma outra dor, uma outra reclamação que é muito comum, né? Os lojistas entram em contato com a gente falando sobre a questão financeira. Não sei o que acontece, eu corto despesa, meu faturamento é bom, eu não vejo dinheiro, não sei o tal dinheiro, né? Então, esse é um clássico. É um clássico, há muitos anos e sempre... Exatamente, a gente escuta isso. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades que provocam essa percepção? E por que eu estou insistindo em percepção? Então, começa aqui, que é interessante, porque quando a gente analisa, que a gente entra nessas empresas, que a gente começa a analisar a questão dos gastos, etc. e tal, a gente vê que nem sempre é um problema de liquidez. Então, são vários aspectos, né, que a gente precisa considerar. A questão da liquidez, porque a loja pode estar sem dinheiro, porque é um descasamento de fluxo de caixa. Ela está vendendo parcelado e ela vendeu, precisa repor a mercadoria, precisa pagar as despesas operacionais, aluguel, folha, impostos, etc. e tal, e o dinheiro está no contas a receber. Então, essa é uma das possibilidades, e o lojista olha e... Dá aquele desespero, porque está sem dinheiro ali na hora para cumprir os compromissos dele. Exatamente. Então, o que tem a ver com despesa? Nada. É uma questão de descasamento de fluxo de caixa. Então, essa é uma das primeiras possibilidades, mas não é a única. A segunda possibilidade que a gente analisa é investimento não planejado. Qual é o principal investimento que o lojista costuma fazer que impacta fortemente na sua liquidez e que geralmente eles não têm consciência? Passa batido, né? Passa batido. São as compras, né? Esse é o mais normal que a gente vê de lojistas assim, que a gente tem vários vídeos no nosso canal já abordando esse tema, teve lives, que fizemos lives no Instagram, exatamente, lives no YouTube, diversos vídeos, tem cursos na nossa plataforma, né? Abordando essa questão do planejamento de compras, mas mesmo assim, a gente vê que ainda, por mais que a gente oriente, ainda é extremamente complexo você encontrar um lojista que tenha um planejamento muito acertado em relação às compras, né? É verdade. Definição de verbas, os mix, o que vai ser comprado, quanto vai ser comprado. Então, assim, eu acho que a gente pode começar por aí, né? As Ótimo. compras. Essa é uma boa pegada para a gente fazer essa reflexão. E eu começo pelo seguinte: é normal a pressão para compras.
por diversos motivos, a Sim. gente sabe disso. Você vai cobrar de uma equipe de vendas, gente, cadê o resultado de venda e tal? O que os vendedores vão alegar? Eu estou perdendo venda por falta de mercadoria. Por quê? Porque é natural, os clientes, especialmente nos dias atuais, que o cliente está muito atualizado, tem internet, o celular está na mão, então vê as últimas coleções, os lançamentos, os últimos modelos, etc. e tal. E existe uma amplitude imensa de marcas, modelos, etc. e tal no mercado. Então é evidente que não é raro um cliente entrar na loja procurando determinado produto que a loja ou não tem, não trabalha com aquela marca ou com essa linha de produtos, mas tem similares, tem outras opções dentro da loja, exatamente, outras alternativas na loja que podem perfeitamente, como eu costumo dizer, até às vezes encantar mais o cliente do que a opção que o cliente chegou procurando. Mas existe uma pressão dos vendedores, do time de vendas, assim, como é que você quer que eu venda se eu estou perdendo venda por falta de mercadoria? Os clientes estão pedindo novidade. O cliente está pedindo novidade, etc. e tal. Ou seja, o vendedor joga a responsabilidade, devolve para a loja dizendo que não está vendendo porque não tem por falta de mercadoria. Só que aí você olha para o estoque e está nas nuvens, batendo no teto a quantidade de estoque que a loja tem. Então fica esse paradoxo, essa contradição. A loja com estoque imenso e o vendedor, o time de vendas alegando que está perdendo venda por falta de mercadoria. Então, ou seja, pressão para compras. A segunda opção é o cliente frequente. Porque é muito interessante, o cliente frequente conhece o estoque da loja. Sim. Como está sempre na loja, o cliente chega, o comportamento básico é o seguinte, entra na loja, né, dá aquela voltinha, fala, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já tenho. O que você tem de novidade aí? Pressão para compra. Então, veja bem, existe naturalmente uma pressão para compra que tanto a equipe quanto os clientes fazem, que podem instigar o comprador a acabar comprando mais. Existe uma outra armadilha que é terrível, que a experiência comprova, eu cansei de ver isso em loco, é o comprador partir para a compra ou indo num showroom, ou vendo o representante chega na loja, abre o mostruário, etc. no e mercado tal, com os fome, catálogos, né? Exatamente, ir no supermercado com fome. Se você vai no supermercado com fome, né? Você leva o mercado inteiro. Tudo que você olha dá vontade de comprar, porque você está com fome. Então, tudo, nossa, né? O desejo, o olho brilha a hora que você olha. Se você, como eu costumo brincar, se você enche o buchinho... E faz a sua listinha. Faz a sua listinha, organiza o que você precisa, né? Lista o que você precisa comprar. Se satisfaz, ou seja, você olha, não vai ter aquele instinto de querer pegar tudo que vê e tal, ou seja, né, você ameniza o impulso e leva mais para o racional, ou seja, você diminui a emoção e trabalha mais a razão. No caso de loja, é muito comum o comprador olha uma coleção e ele fala, não, isso aqui tá bonito, isso aqui tá bacana, especialmente o segmento de moda, calçados e roupas, Sim. que são grades de tamanho e variedades de cores. Então você pega às vezes um modelo de tênis, não é? Aí você tem uma grade de 12 pares, a grade fechada, não é? E você tem o masculino, o feminino, o infantil masculino, infantil feminino, você tem as cores variadas. Então, às vezes, um modelo que o lojista, que o comprador olha, fala, isso aqui tá bacana, isso aqui tá bonito, vai vender bem. Vai dar 120 pares, né? Se ele vacilar, ele já dá uma exponencial gigantesca. Ou seja, em resumo, uma das maiores armadilhas para se fazer compras de maneira inadequada, muito acima do recomendado ou do ideal para a loja, é comprar olhando, porque acaba decidindo dessa maneira, e tudo que olha está interessante, está bacana, existe a influência do representante, do vendedor, da marca, da Sim. indústria, né? Ou você está é muito comum, né? Numa feira, você tem aquela imensidão de estandes, marcas, opções, aquelas tentações, não é muito... oportunidades, assim, ó. E são realmente. Sim. Agora, é como você entrar num restaurante, de um self-service, que tem lá 50 pratos e você... Nossa, todos são maravilhosos, só que você precisa definir o que você quer comer, porque senão você acaba... Né, passando mal, né? Passando mal enfim, o que seria um prazer vira um problema depois, Sim. né? Porque tem uma armadilha que você com certeza já viu alguns lojistas caírem, que é, por exemplo, um saldão de representante, né? Um saldão de indústria. Bem lembrado. Né? Essa é outra armadilha que alguns lojistas... Assim, a armadilha que eu quero dizer é no seguinte sentido.
pode ser uma opção interessante, mas você tem que Exatamente. entrar consciente do que você está fazendo, né? Exatamente. Então, bem lembrado. Então, veja bem, essa é uma outra, de certa forma, armadilha, porque às vezes, quando o lojista, o comprador, recebe uma proposta de saldão, qual que é a vantagem, qual que é o problema, a limitação? A vantagem vai pegar uma ponta de estoque, vai pegar um saldo e vai pegar um preço muito abaixo do preço normal de tabela. Show de bola, bacana, isso permite margens mais agressivas, etc. e tal. Problema, são pacotes fechados. Né? As indústrias que fazem saldo de coleção e tal, elas não permitem a escolha. É um pacotão que você... É pacote fechado, né? Para fazer sentido, ela dá aquele desconto 50% e tal, né, que são descontos imensos que as marcas dão. E aí é outro problema, porque o lojista ele já fez as compras normais, aí ele surge essa oportunidade que pode ser interessante, mas precisa ser avaliado o seguinte, o que é que está vindo? Porque às vezes o que eu vou ganhar aqui, eu estou comprando, sei lá, 50 itens, 10 são magníficos, maravilhosos, vou vender, vou ganhar dinheiro, 40... Né, desses 40, metade dar uma enganchada e a outra metade é mercadoria que vai ficar parada, que não vai girar e etc. Tem muito problema, principalmente na questão de confecção, são as grades, que às vezes esses tamanhos muito fora, ou é o PP, ou é o XXG, que tem pouca saída. Exatamente, né? Eu já vi lojista de calçado comprar assim, para exemplificar um fato concreto, comprou um saldão de sandalinha, rasteirinha e tal, de uma marca lá interessante e tal, só que era saldo, ele não tinha opção de escolher, muito menos ainda a questão de grade, Sim. né? O que aconteceu? Veio tudo 35. Então veio aquela imensidão Aí tinha lá um expositor na loja, lá uma gôndola abastecida, só tinha 35, né? E os vendedores ficavam loucos, porque tudo bem que é uma numeração legal, feminina, né? O 35 é um número que gira bem. Acontece que só tinha 35. Então, essa que é a questão, porque você acaba até frustrando o seu cliente, que chega, olha, gosta e não tem numeração. Frustra cliente e frustra vendedor, porque o vendedor fica desmotivado. Sabe, ele já vai derrotar, porque ele sabe que se o cliente pedir uma numeração que não é aquela, exatamente, vai tomar uma invertida e geralmente é um produto com preço promocional, a atração de preço é significativa e isso acaba complicando, porque a hora que você mostra um outro modelo que você tem a grade, o cliente, não, mas isso aí está muito caro, né? Porque a distância fica muito grande em relação àquilo. Ou seja, resumindo aqui, um dos fatores, né? Repassando aqui, o que provoca, então, escassez de dinheiro no caixa? A primeira opção, como a gente estava falando, é você fazer um fluxo de caixa descasado, é não planejar o fluxo de caixa. E aqui eu quero entrar, né, eu quero aprofundar nesse tema, mas repassando. Então, o primeiro grande problema é esse. Não se faz um fluxo de caixa planejado e aí tende-se a tomar atitudes intempestivas. Faz promoção, derruba plano de pagamento, 30% de desconto para quem pagar à vista, né, ou aperta o time de vendas, olha... Para não perder, procura vender à vista. Ou pega uma linha de crédito que às vezes não tem uma taxa interessante. Exatamente, começa a fazer esse tipo de tomar esse tipo de decisão não planejada. Por quê? Porque não analisou um fluxo de caixa, não fez um fluxo de caixa projetado, como que a gente chama. Quando você fala de fluxo de caixa, você tem o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que é o histórico do passado, como é que entrou e saiu, no que é o fluxo de caixa. Exatamente o que a palavra quer dizer, né? É a entrada e saída de dinheiro da empresa, como é que ele entrou e como é que ele saiu. Então tem esse demonstrativo. Por data, né? Por data, tudo direitinho. Então eu digo assim, que é importante a questão de analisar assim, que o fluxo de caixa é por data, não é por competência, né? Bem lembrado, eu já explico isso aí também, muito bem colocado. Mas enfim... Você tem, então, primeiro, o demonstrativo de fluxo de caixa, que é você analisar o passado, como é que o dinheiro entrou e saiu, não é? E você tem o fluxo de caixa projetado, que é fundamental, que, aliás, nós temos na plataforma nós temos o curso de fluxo de caixa projetado, e nesse curso eu tenho uma planilha que eu nunca vi sistema nenhum, não conheço nenhum sistema que tenha uma ferramenta que se aproxime disso, que mostre exatamente no horizonte de tempo, porque você tem
fazendo um parênteses aqui, você tem diversos aspectos que impactam muito fortemente. Primeiro, o próprio plano de pagamento. A gente sabe que o cliente que compra à vista, o cliente que não parcela, o ticket é muito baixo. Então, se você quiser vender, o bordão que eu costumo dizer, a diferença de você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um apartamento é a quantidade de parcelas, é fazer caber a parcela no bolso do cliente e é o que eu digo, inclusive, para os gerentes, para os vendedores. Eu digo, gente, como é que a classe média, como é que o consumidor médio compra um apartamento, compra um carro? Financiando, cabendo no bolso, compra, não é? Então, se eu tiver estratégias de parcelamento, evidentemente, um tênis de R$1.000 em 10 vezes fica 10 de 100. Então, cabe no bolso, o cliente compra. Ele vai olhar, poxa, R$100 eu consigo pagar e eu compro um produto de mais qualidade e assim por diante. Então, para você financiar, para você ter compras mais com ticket médio mais alto, né, de valor mais agregado mais alto, tanto no volume total de itens que o cliente acaba levando porque ele pode pagar, quanto nos itens mais caros que o cliente acaba decidindo exatamente pelo mesmo motivo. Então, você tem essa primeira pegada que impacta no fluxo de caixa. E o lojista, quando está com dificuldade, que ele não faz esse planejamento, essa projeção, o que acaba decidindo? Reunir a equipe e a gente, olha, procura não parcelar, procura trazer para a vista, etc. e tal. Parcela mínima. Parcela mínima, olha, para não perder a venda, você, né, mas de preferência, ou seja, o que acaba fazendo? Encurta o plano de pagamento, pensando só no caixa, vai derrubar o ticket, não é? E ticket é a ferramenta fundamental de produtividade. Você faz, por exemplo, você está com um ticket médio de R$200, se você faz 10 vendas, você vai vender R$2.000. Se você tem um ticket de 250, você vende 2.500. Se você tem um ticket de 300, você vai vender 3.000 e assim por diante. Ou seja, com os mesmos 10 clientes. Aqui é que está. Isso é produtividade. É você conseguir alavancar resultados com a mesma estrutura, com a mesma situação, com o mesmo quadro que você tem, você consegue um resultado melhor. Isso é produtividade. Não é? Você produz mais com a mesma coisa que tem. Ou seja, com a mesma quantidade de vendas, você consegue um faturamento maior. Por quê? Porque o valor médio da venda sobe. Por quê? Porque você estimula, dentre outros fatores, evidentemente, o plano de pagamento impacta muito fortemente nesse resultado. Então, esse é um dos fundamentos básicos que acontecem. E entre os outros que a gente estava falando, perceba que até agora nós não falamos de despesa mesmo, efetivamente. Sim, exatamente. Mas o que é comum a gente também encontrar no lojista, antes de eu abordar os outros aspectos, que a gente sabe o que o lojista costuma fazer quando está com dificuldade de caixa? Né? A primeira coisa manda desligar o ar-condicionado. Sim, cortar uns gastos assim. Corta cafezinho de funcionário. Desliga a luz, a loja fica escura. Porque o lojista acha que o problema está na despesa. Sim. Eu estou gastando muito, eu não vejo dinheiro. Então, toma... Inclusive, a gente tem um vídeo até relativamente antigo no canal que é cortar o cafezinho, né? Exatamente. E aí o que acontece? A equipe estressa, a equipe fica desmotivada, começa uma guerra interna, porque o lojista acha que o problema está na despesa, justamente por não fazer um modelo de gestão. Então veja bem, olha como é interessante, como que é importante o lojista entender isso, essa estrutura. Um dos grandes males na gestão é exatamente esse aspecto que a gente está analisando aqui. Então eu preciso entender, primeiro, meu problema é fluxo de caixa por conta de eu vendo parcelado, mas eu tenho que pagar as despesas operacionais. Ou seja, isso a gente chama de necessidade de capital de giro. E existe a pergunta que responde isso, que é qual é a fonte de financiamento do capital de giro que vai permitir com que você opere dessa maneira e que impacto que isso causa nos seus resultados. Então, essas são as perguntas fundamentais para você equacionar. E aqui está a solução e eu já volto nela. As outras opções, que é o que a gente falou, compras não planejadas. Então, existe uma outra metodologia que ela é fundamental para melhorar a lucratividade e a rentabilidade. Parêntese. Muita gente confunde essas duas palavras. Parece que elas significam a mesma coisa. Mas não. Lucratividade é resultado operacional. Quanto é que você faturou e aí você apura o resultado, tira o custo da mercadoria, tira a despesa e vê que sobrou de lucro. Isso é lucratividade. Ou seja, é resultado operacional. A outra informação que você tem é rentabilidade. A rentabilidade é do capital investido. Quanto é que você tem aqui na loja? Eu tenho X
de estoque, eu gastei tanto de instalações, paguei o ponto comercial para poder entrar nesse prédio aqui, reformei fachada, não sei o que e tal. Ou seja, você tem um investimento que você fez que está te dando um resultado líquido no final. Então, são coisas diferentes. Faturamento, resultado do faturamento. Isso é lucratividade, é o lucro da operação. A rentabilidade é do capital montante investido. Às vezes tem loja que é lucrativa, mas não é rentável. Sim. Tem loja que, não é? Como que ela pode ser lucrativa e não ser rentável? Exemplo, a loja está vendendo 100 mil por mês, você tira um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, que nós também temos um curso da plataforma. Sim. Tudo que eu falo aqui tem um curso na nossa plataforma. Esse pacotão eu chamo de Exclusive Premium, tá? Você sofre só se quiser, porque isso tudo tem lá. Mas, indo em frente, você tira um DRE para saber um demonstrativo de resultado do exercício, para saber qual o resultado da operação. Faturei, menos o custo da mercadoria, menos impostos, despesas variáveis, fixa, resultado, lucro. Deu 15% de lucro, por exemplo. Vendi 100 mil e tirei aqui tudo, tal, sobrou 15 mil reais, 15% de lucro. Está muito bom, é um lucro para uma operação de varejo excelente. Aí eu acho que é interessante dar essa referência de percentual, que 15% é um espetacular, é muito bom, muito bom. Muito difícil de ser atingido, inclusive. Sim. Não é? Se o lojista não tiver redondinho, bem planejado, ele não consegue esse tipo de resultado. Fica ali empatando no vermelho ou tentando chegar a 5%, 6%, é comum isso. Então, quando a gente dá um exemplo de um resultado de 15% de lucro, é porque está redondo, está bem planejado, está muito bem administrado. Mas continuando, e é bem lembrado isso. Continua, vamos admitir, então, essa loja faturou 100 mil e tirou tudo lá, sobrou 15% de lucro. Então, a lucratividade é muito acima da média do mercado. Sim. Você olha e fala, cara, está excelente o teu resultado. Aí você pergunta, quanto você tem investido aí? Qual é o seu capital investido? 2 milhões. 3 milhões. Eu tenho de estoque aqui, tem... Quanto você está vendendo 100 mil por mês? Comprei o prédio. Comprei o prédio, tem 2 milhões de estoque. Aí você olha, quando você pega esse capital todo e pega 15 mil desse volume todo lá, dá 0,5, 0,3, 0,6% de lucro. De lucro do investimento, que é o que a gente chama de rentabilidade. Então você tem o lucro da operação e o lucro do investimento. E aí é comum a gente ver lojista reclamando assim, não sei o que esse outro faz, porque geralmente eles falam, deve estar roubando, deve estar não sei o quê, está sonegando, porque eu não entendo, eu sei onde ele compra, eu sei quanto que ele paga de aluguel, eu sei quanto que é a folha dele, não sei o que, eu não consigo ver dinheiro, o cara está abrindo mais loja, está trocando de carro, comprando caminhonete nova, não sei o que, blá, blá, blá. É comum a gente ouvir isso. Aí você olha, né, aquele lojista que está prosperando, Tá calibrado, está com seu estoque 4, 5 por 1 no máximo. Né? O que significa isso? Ele vende 100 mil, ele tem 400, 500 mil de estoque a preço de venda. Então, cada ciclo, não é muito bem monitorado. E aí é importante a gente entender, e eu já volto nisso também, não é? Porque isso vai fazer a diferença. Quando você pega um exemplo básico, um lojista que tem 1,2 milhão de estoque a preço de venda e está vendendo 100 mil por mês, o que acontece? Quanto tempo ele vai levar para rodar esse estoque? 1 ano. 1 ano. Se você vende 100 mil por mês e tem 1,2 milhão, então, em termos financeiros, você leva 1 ano para rodar esse capital. Se você está tendo um lucro líquido, vamos admitir de 15%, que está espetacular. Geralmente, quando está assim, o lucro não é. Mas vamos admitir que seja. Você leva 1 ano para ganhar quanto? 15% do seu capital investido. Detalhe, estoque é geralmente 80% do capital investido numa operação de varejo, é estoque, é o que mais pesa na operação. Por isso que a gente está aqui considerando o resultado de estoque, né? Aí o outro, que o lojista está achando que faz isso, que faz aquilo, você olha, ele está com 4 para 1, ele controla ali, então, primeiro efeito, tudo é novo, é novidade, porque está recebendo mercadoria nova, está saindo e tal, não é? Segundo, e isso estimula o cliente, que sempre tem novidade na loja, e isso estimula a equipe de venda, que o vendedor não gosta de vender mercadoria antiga, o vendedor gosta de novidade. Chega novidade, eles tiram foto, mandam para cliente e tal, gosto de mostrar por quê? Porque mercadoria é nova, mercadoria é boa de vender. Até facilita com o próprio fornecedor, que como você está sempre comprando, exatamente, você tem uma regularidade. Melhores, exatamente, né? Com certeza. Então, isso tudo é positivo quando você tem um planejamento adequado de compras, que é o que a gente chama de OTB, Open to Buy, ou seja, quanto é que eu devo comprar na proporção do que eu vendo, para sustentar o que a gente chama
de cobertura, que é essa quantidade de estoque na proporção da venda. Isso é fundamental, porque aí você não faz investimento não planejado, que geralmente é o que o lojista faz. Ele pega o lucro e manda para o fornecedor, troca por mercadoria e fica desesperado atrás de dinheiro. O que vai fazer? Promoção. Promoção baixa a margem, reduz o lucro, mal acostuma o vendedor, porque para vender produto promocional não precisa ser bom, você mal acostuma seu cliente para comprar moleza, né? Não é? Aí o cliente sempre vai querer aqueles descontos absurdos, etc. e tal. Então, é tudo de ruim quando você erra assim. Mas para concluir o raciocínio, vamos admitir que o lojista tem 4-1. Vamos 6, vamos lá, 6. Está com 6-1. O ciclo de giro de capital do investimento no estoque, ele é 6 meses, ou seja, com 6 meses ele roda esse capital, não é? Se você tem um ano, tem 12 meses, ele vai rodar 2 vezes. É um capital que vai entrar, vai sair, deixar 15%, rodar novamente e deixar mais 15%. Ou seja, em economia a gente chama de condição ceteris paribus, né? Ou seja, o etc. parado. Tudo parado, a única coisa que modificou aqui foi a cobertura, a quantidade de estoque na proporção da venda. Vende pelo mesmo custo, tem as mesmas despesas operacionais, etc., tem o mesmo volume de faturamento, etc. e tal, tudo igual. A única diferença é a cobertura de estoque. O primeiro, que tem 1.200.000 para vender 100 mil por mês, ele leva um ano para ganhar 15% do capital investido. O outro, que tem 6-1, roda 2 vezes no ano. A cada ciclo que ele roda, fica 15%. Ou seja, nas mesmas condições, só com a modificação de cobertura de estoque, esse segundo lojista vai ganhar 30%, vai ganhar o dobro de retorno do capital investido em relação ao primeiro, praticando o mesmo markup, mesmo preço, com as mesmas despesas, com tudo igual. Então, essa é uma informação, esse é um impacto que é fundamental o lojista entender. Com um detalhe, esse que tem cobertura 6, com essa mesma quantidade de estoque, o que ele vai fazer? Ele tem 2 lojas. Sim. Até recentemente a gente está acompanhando uma rede de lojas que eles vão justamente fazer isso, né? Vão abrir uma loja só com o estoque que eles conseguiram fazer um catado, só com o catado. E não, né? Não é produto velho. Não, é só racionalizar, ver giro, otimizar, analisa, né? Por categoria, não é? Isso é fundamental. O que é categoria? Aquilo que define o produto, especialmente no segmento de calçados, roupas, perfumaria, acessórios, material esportivo, né? E você tem a categoria. Por que eu estou lembrando disso? Porque você vai no supermercado, muda os conceitos e tal. Nós, né? Indo no segmento, que é o que absoluta maioria, materiais de construção, home center, etc. e tal, os fundamentos são muito parecidos. Então, o que é categoria? Categoria é aquilo que define o produto. Então, por exemplo, numa loja de confecção feminina, blusa, saia, short, não é? Colã, não sei o que, blá, blá, blá. Isso é o quê? São categorias. Então, define, faz uma curva ABC, quais são as categorias de maior giro, de maior representatividade dentro de cada categoria. Por quê? É o que a gente já falou. Você tem variedade de marcas, você tem variedade de grades de tamanhos, né? PP, P, M, G e tal. Aí você tem, para cada modelo, essa variedade. Aí você tem a variedade de cores, estampas e cores, etc. e tal, e você tem um terceiro fator que impacta aí, que é a variedade de preço, faixa de preço. Então, se o lojista não fizer esse planejamento adequado, quais são as principais categorias, mas toda loja é curva de Pareto, ou seja, 20% das categorias com absoluta certeza representam mais de 50% do faturamento. A loja tem 20, 30, 40 categorias, não é? Você entra numa loja infantil, aquela imensidão de categorias de produto. A hora que você tira um relatório, você soma a primeira, a segunda, por categoria. Por exemplo, uma loja feminina, blusa, calça, camiseta, quarto, quinta categoria, 60% do faturamento está concentrado ali. Você pega uma loja de calçados, idem, tênis, rasteirinha, você pega lá 4, 5 categorias de produto, bateu. Aí você vê a lista, aí vem lá 0,9%, 0,8%, Mas tem loja que chega a ter mais de 200 categorias, né? Sim. A gente chama isso de categoria de cauda longa, né? Quando você vê o gráfico, né? Tem aquele, o significativo aqui,
E aí, aqui são as categorias com baixa representatividade de faturamento, que você tem que ter para ter o mix, para compor o mix. Se você não tiver esses produtos de cauda longa, você não vai ter a venda, isso impacta. Por falta de determinados itens, o cliente acaba não comprando aquele. Então você tem que ter esse mix, mas eles não são representativos, não são significativos. Que eu lembro sempre o seguinte, quando você erra, se você errar na compra em produto da cauda longa, esses produtos menos representativos, ou da categoria C, numa curva ABC, né, na classificação C, são produtos que, se você compra mais, como ele é pequeno, o montante, se você comprar mais, esse é a mais, mesmo que você compre o dobro, em termos de valor e quantidade, ele é pequeno. Se você compra menos, se você errou, não comprou menos, enfim, a ruptura de estoque vai ser insignificante. Por quê? Porque ele também tem uma participação muito pequena no estoque. Então, veja bem, se você tem essa classificação, você minimiza a possibilidade de erro e faz um planejamento melhor de compras para não fazer investimentos inadequados, que é um dos grandes problemas que o lojista comete, os erros que o lojista comete, é não fazer esse planejamento de OTB, de Open to Buy, quer dizer, quanto é que eu devo comprar? Então, tem que fazer, são 3 variáveis básicas. Qual é a previsão de vendas, né? Quanto que eu pretendo vender, que eu estimo vender, qual é o markup que eu estou praticando, 100%, o meu markup final. Então, se eu vou vender 100 mil, vai sair 50 mil de mercadoria a preço de custo da minha loja. Não é? Se eu receber nesse mês qualquer coisa mais do que 50 mil, eu vou botar mais para dentro do que sai. O que eu estou fazendo? Pegando o lucro, mandando para o fornecedor, trocando por mercadoria e ficando desesperado porque não tem dinheiro para pagar as contas. Inchando o estoque. Né? Inchando o estoque. Cobertura fica mais lenta, a rentabilidade cai. Percebe? É um conjunto de consequências por conta de um planejamento inadequado de compras. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, e voltando àquele aspecto que eu quis comentar, que é a necessidade de capital de giro. Aqui é um erro assim, que o lojista comete, que tem impactos... qual que é o primeiro quando você... que a gente está acostumado a ver? Quando você força a venda à vista, como a gente já comentou, né, Bruno? O que a gente vê o lojista quando ele encurta prazo de pagamento? Qual é o primeiro impacto que a gente vê? Queda do markup. Né? A queda do markup. Porque quem vende à vista tem que ter preço. O cliente que compra à vista, qual é a primeira coisa que ele pede? Quanto você vai fazer para mim? Quanto é que você vai fazer para mim? Vou pagar à vista. Me dá um desconto, eu quero um desconto, eu vou pagar à vista. Detalhe, cliente que compra à vista, ele focaliza preço, ele só olha o preço, como a gente está, assim, é o que a gente encontra. E aí, se o seu concorrente está R$10 mais barato, não, vou comprar lá porque está mais barato. Por quê? Ele despreza o teu investimento em estrutura, o teu investimento todo, ele olha só preço, né? E aí você tem aquele detalhe, cliente que você ganha por preço, você perde por preço. Eu acho interessante pontuar também, porque assim, da mesma forma que a gente falou no episódio passado, que as técnicas de venda vão te dar um percentual de performance que você não vai conseguir acertar com todo mundo, nem todo cliente vai comprar, apesar de você aplicar uma técnica, né? Da mesma forma que vai ter um cliente que vai fazer uma mega compra e pagar à vista. Com certeza. Mas é exceção. Exato. Então não dá para se basear uma estratégia na exceção. Porque eu tenho um cliente antigo aqui que ele vem todo mês aqui e paga em nota, em dinheiro, um em cima da outra, não sei o que lá. Né? Mas não é o comportamento médio do consumidor. Fundamental, né? É importante lembrar, não se apegue nas exceções. Eu lembro sempre que administração, economia e contabilidade não é ciência exata, são ciências humanas. E o que significa isso na prática? Que são estimativas, são resultados arbitrados, então são percentuais. Quando a gente fala em percentual, não existe 100%, como a própria técnica de vendas, como a gente falou no episódio passado. Você treina, você otimiza, você melhora, você aproveita melhor, mas não tem como você ter 100% de aproveitamento, como não tem como você ter 100% das mercadorias que os clientes procuram, como não existe uma taxa de sucesso. Eu estou com 40% de conversão, eu posso melhorar aí para 45%, para 50%. Como? Melhorando técnicas de venda, capacitando meu time, acertando o mix de produto, né? Arrumando o layout da loja, precificando corretamente, implantando um plano de pagamento que vai instrumentalizar a minha equipe para conseguir converter muito mais, facilitar para que o cliente decida a compra, levar mais itens, os itens mais caros. Não é? Então, você consegue otimizar percentualmente. Então, se eu tinha 40% e vou para 50% de aproveitamento, de 40% para 50% é 25% de crescimento. Então, você
tem um crescimento expressivo, né? Então, é importante entender isso, muito bem lembrado do que o Bruno colocou aqui. E o outro ponto que eu quero voltar, que é o custo do financiamento de capital de giro. Aqui é fundamental. Sim. Por quê? Vamos lá. Quando a gente está insistindo aqui, você quer vender mais? Você quer melhorar o ticket? Você quer deixar instrumentos na mão da equipe para melhorar a conversão? Você quer atrair mais clientes? Você precisa financiar, você precisa parcelar. Não é? O exemplo sempre que eu dou, a gente está cansado de ver, enfim, são milhares, né? Como eu costumo dizer no meu notebook, os sistemas que a gente tem acesso às redes que a gente atende na consultoria, a gente tira relatório e eu mostro para o lojista. Tira o resultado o faturamento por plano de pagamento e analisa o ticket. Quando vende à vista, no dinheiro, no Pix ou no cartão de débito, o ticket é R$100. Aí você tira aqui, vamos pegar nos planos de pagamento acima de 6, 8, 10 vezes parcelado. Você tira o ticket de 600, 700, R$800. Aí o lojista fala, nossa, eu não percebia. Então, quando você parcela, o cliente, a tendência do ticket, se você não tem esse relatório aí na sua loja, pega por amostragem, pega um dia, pega o seu movimento de caixa, separa e analisa, e você vai ver o que eu estou dizendo. Quando o cliente parcela, ele compra muito mais. Então, o ticket sobe. E aí é óbvio que você alavanca o seu faturamento com a mesma quantidade de vendas que você está fazendo. Agora, se você trabalha os outros fundamentos... Com as mesmas despesas fixas. Com tudo igual, né? Que é o fundamental. O que significa isso, esse ponto que o Bruno levantou? Gente, é o que eu falo, se você fatura muito mais, o aluguel não vai subir porque você está vendendo mais. A conta de energia não vai subir porque você está vendendo mais. A internet não vai custar mais caro porque você está vendendo mais. E uma boa parte da folha não vai custar a absoluta maioria das despesas, elas são fixas, elas não dependem da venda para existir, elas existem naturalmente. Eu chamo de despesa de existir. Não é? Por quê? Porque são a mensalidade do seu contador, a mensalidade do seu sistema, e a internet, uma série de despesas que você tem, que quando você fatura mais, elas permanecem igual. Então, percentualmente, elas são reduzidas, por quê? Elas são uma proporção do seu faturamento. Se você sobe o faturamento e elas permanecem, é óbvio que ela vai diluir, não é? Então, é importante você entender esse ganho, não é? de produtividade. E produtividade no financeiro é isso. Você consegue resultado financeiro melhor com a mesma estrutura, conseguindo alavancar faturamento. Plano de pagamento é uma das estratégias. E aqui já dá uma deixa, não é? Que como que você pode fazer? Você tem que financiar seu capital de giro. O que a maioria dos lojistas faz é dar desconto. Então, o que eu vejo? Você dá desconto para venda à vista? Eu pergunto sempre nas minhas palestras, que eu estou em reunião batendo papo nos seminários que a gente apresenta aí pelo país todo, as feiras que a gente palestra e etc. E eu escuto sempre assim, não, eu dou até 10%, dou 5%, dou 8%, tem gente que dá mais, 15%, não é raro a gente encontrar, não é? E aí, quando você conversa com o lojista, eu pergunto, por que você só tem essa fonte de financiamento de capital de giro? E eles falam assim, não, mas eu preciso de dinheiro para pagar as contas. A mercadoria está em casa, a mercadoria está paga, é um dinheiro meu que está aqui, o que eu faço? Dou um desconto para vender à vista e faço caixa para poder honrar as minhas despesas, equilibrar meu fluxo de caixa, ou seja, financiar meu capital de giro. Então, só que quando você faz isso, você derruba o ticket, o seu faturamento tende a cair, esse é o dinheiro mais caro que você bota dentro do seu caixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem outras opções, você tem basicamente duas fontes de financiamento. A primeira delas é a antecipação de cartão de crédito. E muito lojista não sabe fazer essa conta. Não é? Você quer aprender a fazer essa conta? Me escuta aqui que eu vou te ensinar. Eu pergunto, um exemplo. A taxa de antecipação da minha adquirente está 2% ao mês. Está caríssimo agora, a taxa de juros está alta, está lá em cima, todo mundo está acompanhando aí no mercado. Ok, então a taxa está cara. Vamos admitir que esteja 2% ao mês, o que é muito, muito cara, né? Mas é um número que está aí no mercado. Mas é um número, é uma realidade. Hoje, atualmente, né, é o que está se praticando aqui. Nós estamos em maio de 2025. Né, se você está ouvindo a gente ou vendo a gente depois, nessa época é o que se está praticando aqui, 14,75 a Selic, né, ao ano. Então, realmente, são taxas altíssimas. Mas vamos lá.
Se eu vendi em 5 vezes, a pergunta que eu sempre faço nos seminários, gente, eu fiz uma venda em 5 vezes no meu cartão de crédito, parcelei em 5 vezes. Eu liguei na minha adquirente, eu tirei aqui o extrato para ver a minha taxa de antecipação. Quanto é que me custa para antecipar? Tá 2% ao mês. Pergunto sempre para os lojistas, se é 2% ao mês e eu parcelei em 5 vezes, quanto é que eu vou pagar de taxa de antecipação? O que eles respondem? 10%. 10%? Se é 2% ao mês eu vou parcelar 5 vezes 5 vezes, 5 vezes 2, 10, né? E aí eu costumo dizer assim, olha o dedinho, de jeito nenhum. Qual que é o erro? Veja bem, acompanha comigo para a gente finalizar esse raciocínio. Acompanha comigo, se eu vendi em 5 vezes, é óbvio que a primeira parcela eu vou antecipar só 30 dias, porque eu vou receber ela com 30 dias. A primeira parcela eu recebo com 30 dias, essa aqui eu recebo com 60, ou seja, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses e assim por diante. Não é? É assim que funciona. Eu vendo parcelado, recebo parcelado. Se eu quiser antecipar, eu tenho uma taxa de antecipação. Só que qual é a conta que eu tenho que fazer? Essa primeira parcela, eu vou antecipar só 1 mês. Então, quanto é que eu vou pagar de juro nela, de taxa de antecipação? 2%. E na segunda, eu vou antecipar 2 meses. Portanto, eu vou pagar, fazendo conta de botiquinho. Né? Aproximadamente 4%. Mas pode fazer que a ordem de grandeza bate. Porque nesse caso, como é um prazo relativamente curto, o desvio ali em relação a fazer a fórmula... Isso, exponencial, exatamente. Logaritmo pequeno, que você tem que aplicar, etc. e tal. Mas vai por mim aqui que funciona. Uma forma prática de fazer essa conta rápido de cabeça. E a ordem de grandeza bate. Se você faz isso, a terceira parcela eu vou antecipar 3 e assim por diante, tá? Se você fizer na ponta, eu parcelei uma conta de R$100 em 5 vezes, então 5 de 20. A primeira, aí eu vou calcular, vou pagar 2% da primeira, 4% da segunda, 6% da terceira, 8% da quarta e 10% da última. Se você fizer esse cálculo tudinho e somar e ver quanto é que vai representar, existe um atalho que te dá esse número imediatamente. Qual é o atalho? Aplique a taxa no prazo médio. Como é que você calcula o prazo médio? Simples, primeiro mais o último e divido por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. É só olhar, visivelmente a gente enxerga, né? A média é aqui. Então, se eu aplicar a taxa no prazo médio, ele vai me dar o resultado que eu estou querendo. Então, se eu estou com uma taxa absurda de 2%, absurda que eu digo, né, significativa, alta, de 2% ao mês, parcelei em 5 vezes e quero antecipar, quanto é que vai me custar, quanto é que eu vou dar de desconto para poder eu receber à vista? 6%. Aí eu pergunto para o lojista, você dá desconto para vender à vista? Dou. Quanto? 10%. Eu digo assim, como que pode? Por que não faz a conta? Por que quando você vende à vista, que você dá 10%, que você deu os 5%, 6% para vender à vista para o cliente, o que ele vai fazer? Eu canso de ver o cliente quando está no caixa, quanto que deu? Deu tanto. Quanto é que você divide? Não, o máximo que eu posso fazer aqui é 3 vezes. Então tira isso e tira. Quando você parcela em 10 vezes, não é? Eu canso de ver isso, de fazer isso dentro de loja. Chego para o cliente e pergunto, olha, deixa eu fazer uma simulação com você, só para você ter uma ideia. Eu vi que você gostou desse aqui, desse aqui, desse aqui. Olha, soma aí. Somou tudo. Quanto é que deu? Deu 10 parcelas de 35. O cliente diz, só? Por que você não vai levar se você gostou? Não é 350, é 10 parcelas de 35. Você entende? E a gente vê o cliente, então acho que eu vou levar mais isso. E é exatamente o efeito contrário. Então, quando você estabelece um plano de pagamento, que você tem uma estratégia, que você faz isso, você alavanca faturamento, nada é mais motivador para uma equipe de vendas do que vender, do que meta batida. O vendedor que está vendendo pega pilha, pega gás, sabe, se apresenta. E o contrário também acontece. O time de vendas que está com dificuldades, que não está batendo meta, que não está conseguindo fechar vendas, né? Que atende 1, atende 2, atende 3, não consegue converter e tal, desestimula, começa a reclama do cliente, reclama do concorrente, reclama do gerente, só reclama. Na verdade, só tem um problema. Não está conseguindo vender. Né? Então é importante entender esse jogo, né? E saber fazer essas contas. Então,
Eu acho que também, assim, essa questão do parcelamento trabalha também muito a questão se fala muito hoje de experiência do cliente, né? Perfeito. Porque enquanto cliente, fica uma situação chata da questão, só faz em 2, só faz em 3. O valor mínimo da parcela é X está anunciado lá 10 vezes, 8 vezes, não sei o que lá, na hora que você vai pagar ali, não é. O valor mínimo da parcela é R$80. Esse valor só dá para fazer em 3 e tal. Exatamente. Então, a gente vê o cliente frustrado, ou seja, eu já vi vendedores reclamando, eu já mostrei para o lojista dentro de loja, não, vamos visitar, vamos passear, vamos visitar suas lojas. Aí eu junto com o lojista, assisti a cena e mostrava, tá vendo? A vendedora chega no caixa com a cliente e a parcela mínima era R$80 e, só dá, quanto que você pode dividir para mim? Olha, o máximo, pelo valor que deu aqui, no máximo em 3 vezes. A cliente, o que faz? Não, então faz o seguinte, então deixa isso aqui e tal, vou levar só isso aqui. A vendedora virar e falar assim, tá vendo? A gente tem o maior trabalho para vender, chega aqui e tira. Por quê? Porque não pode parcelar, porque não pode dividir. Gente, é um absurdo isso, porque não, é só fazer as contas. E volta aquela questão de percentuais, não é todo cliente que vai levar tudo em 10 vezes. Né? Exatamente. Uma parte vai levar em 5, uma parte vai pagar à vista. Né? Se você, vou bem lembrado, Bruno, porque a gente fala assim, sinaliza a loja, treina o time, bota plaquinha no caixa, incentiva e tal. O lojista acha que todo mundo que vai comprar vai dividir em 10 vezes. E não é assim. Se você não fizer um esforço, realmente não trabalhar isso, se os vendedores não trabalharem, é como eu falo, plano de pagamento é no showroom, é no provador, é quando o cliente está provando, lá provando a camisa, provando outro modelo. Pô, legal, gostei dessa. Vamos fazer o seguinte, olha, se você fosse levar essas todas aqui, faz um simulado, divide em 10 vezes e mostra a possibilidade. Você sabe o que vai acontecer quando chega no caixa? A maioria, testa aí. Depois você comenta aqui se é verdade ou não é. Testa. A maioria chega no caixa. O que faz, Bruno? A gente, por experiência, sabe o que eles fazem. Em 4 fica quanto? Em 5 fica quanto? Vê em 5, vê. Porque o que o cliente pensa? Vou passar o ano inteiro pagando esse cartão? Vê quanto é que fica em 4, quanto é que fica em 5 e reduz a quantidade de parcelas. Mas o ticket já subiu. A decisão já foi tomada. A decisão foi tomada. Por isso que tem lojista que não entende e aí fica pressionando. Da mesma forma que o cara vai levar 50 em 10, vai pagar 10 de 5. Tem um cliente que vai fazer isso. Tem o pentelho que vai fazer isso para testar. Para testar, ver se não tem. Mas isso é um problema? É insignificante. Né? Muito pelo contrário. Né? Você alavanca o seu faturamento, reduz a despesa fixa. Acho que essa questão vira uma loja de empate. Se R$10 você parcela 10 de R$1. Para você é fácil, você viaja o cliente. Exatamente. A gente já viu, né? É uma exceção da exceção da exceção, é um cliente que está querendo desafiar a loja para ver, porque não faz sentido a pessoa parcelar R$10, não é? Mas eu já vi, a gente tem experiência de loja que aconteceu, eu tive até puxar a orelha das meninas, porque, gente, está demais isso, porque estavam estimulando o cliente a fazer isso, né? Aí é incoerência. Que não é esse o objetivo. O objetivo é alavancar faturamento, proporcionar essa experiência. Universo de vendas que você tem. Um ou outro que fizer isso é insignificante. O resultado total é absurdamente positivo. Qual que é o objetivo? Alavancar faturamento, dar instrumentos para o time de vendas, atender melhor o seu cliente, porque todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. Ele tem um sapato para comprar, ele tem um tênis para comprar, ele tem uma roupa para comprar, ele tem um presente para dar, ele tem um filho para vestir. Não é? Então, o cliente tem um problema, por isso que ele entrou na loja para comprar. E aí você permite, tendo a mercadoria correta, treinando seu vendedor, a sua vendedora para saber dar um show de atendimento e venda, entendendo necessidades, desejos, fazendo demonstração encantadora, sabendo levar o cliente para um provador, apresentando opções de solução e depois um plano de pagamento que cabe no bolso, é show. Você pode ter certeza que é o caminho das pedras para o sucesso. É esse aí. Então, esse conjunto. E planejando cobertura, planejando mix, fazendo OTB, equilibrando seu fluxo de caixa. Então, porque quando você tem um fluxo de caixa planejado, você fica muito mais fácil tomar essa decisão, né? Porque você olha todo o seu fluxo conforme estão os seus recebimentos do futuro, e caso você precise ali fazer uma antecipação. Cobertura, uma antecipação,
Você também não precisa antecipar a carteira inteira, você vai fazendo pontualmente ali a sua necessidade, né? Inclusive, eu falei, não comentei, me lembrei agora, eu falei que tinha 2 fontes de financiamento básicas. A primeira é antecipação de cartão. A segunda é hot money, é financiamento de capital de giro que tem a maioria dos bancos tem as linhas de crédito, linhas às vezes incentivadas, linhas baratas. Você cobre, equilibra, porque isso forma a carteira. Não é? E aí então a formação de carteira, ela é um pouco dolorida, ela exige, ela pressiona, não é? Mas se você tem isso muito bem planejado, especialmente como eu lembro, nós temos na plataforma inclusive para quem trabalha com crediário, que é uma maçaroca fazer planejamento de fluxo de caixa para quem trabalha com crediário. Por quê? Porque você tem a distribuição no horizonte de tempo, então eu faço uma venda agora, sei lá, parcelado em 4 vezes no crediário, no carnê. Então, são 4 meses para frente, não é? Que você vai receber aquele valor separado em 4 meses. Depois você tem a inadimplência, que é natural, e 100% das vendas a prazo tem inadimplência, ou pré-fixada ou a variável. O que significa isso? Não, mas eu não tenho inadimplência, eu só vendo no cartão. Tem. Só que ela é prefixada, é a taxa do cartão, não é? Ela já é estabelecida em contrato. Não é? Então, o que é inadimplência? É um pedaço do seu recebível que você não recebe. Não é? Então eu vendi R$100 parcelado em 5 vezes, daria 5 de 20. Eu vou receber 5 de 20? Não. Se você jogar isso no cartão, vai ter a taxa de administração do cartão, você vai receber 5 de 19 alguma coisa. Se você vender no crediário, vai ter um percentual de inadimplência que é natural. A inadimplência sempre existe. Então, administrar isso, claro que quando você está no cartão, que a taxa é prefixada, fica muito mais fácil. Aí tem os planos de pagamento, as taxas, você parametriza na planilha, ela vai mostrar para você certinho o valor líquido para entrar. E você planeja. Quando você fala de crediário, você tem uma taxa de inadimplência e depois você tem uma taxa de recuperação, que é a cobrança recupera. Então você tem recebimento de valores antigos, juros recebidos, de parcelas antigas que a carteira de cobrança gera, você tem a inadimplência do mês, que é um dinheiro que era para entrar que não vai entrar, então você tem uma maçaroca aqui para administrar, não é? Fica realmente, o gestor financeiro fica porque não adianta só olhar o título lá, porque aquele título não representa ali naquele momento. Não, precisa olhar isso distribuído, né? No faturamento, no recebimento, nos pagamentos, nas despesas que tem, os compromissos e o valor líquido disponível de caixa. Tem ferramenta para você fazer isso de maneira que te dá 100% de segurança para você realmente administrar, sabendo o que você está fazendo, inclusive conjugando com o DRE, e aqui uma outra explicação que cabe. Análise econômica e análise financeira. Lojista, olha, como é comum os lojistas, você até lembrou de regime de competência e regime de caixa, né? Fluxo de caixa é regime de caixa. O que é regime de caixa? É a transação pelo ato da liquidação, né? Exemplo, folha de pagamento. Tudo que eu paguei no dia 10 e tudo que eu recebi no dia 10. Se era o meu aluguel atrasado de 3 meses atrás, não importa. Eu paguei nesse dia 10 desse mês. Né? Exatamente, é o dia da liquidação, é o dia da movimentação financeira. E um exemplo que eu gosto de trazer, é a folha de pagamento. Então, nós estamos no mês de maio. Quando é que você vai pagar a folha de maio? No começo de junho. Não é? Então, a referência da folha, eu estou pagando a folha de que mês? Do mês de maio. Então isso a gente chama de competência. Quando eu vou pagar é outra história. Então, a que mês se refere? Ao mês de maio. Então, a folha do mês de maio é tanto. Quando é que eu vou pagar? Eu vou pagar em junho. Então, eu posso pagar parcial em maio, parcial em junho. Né? Já antecipei uma parte e tal. Então, veja bem que são coisas diferentes. Quando se refere, ou seja, a competência, e quando que eu liquido, quando que eu movimento, que eu pago. São informações distintas. Então, quando eu estou fazendo uma análise de resultado, eu procuro a competência. É o mesmo caso da venda. Eu vendi para receber para frente. Então, a competência da venda é o faturamento. Então, quanto que eu faturei esse mês? Eu faturei 100 mil. Significa que eu recebi 100 mil? Não sei, eu preciso olhar a modalidade de liquidação que eu fiz essas vendas. Pode ser que eu fiz 100% das minhas vendas parceladas. Então, o faturamento é 100 mil. O recebimento, 0. Não recebi nada, porque está tudo para frente. Não é? Então, mas para eu analisar resultado é por competência.
Então, quanto é que eu faturei, quanto é que são as despesas, se eu paguei, não paguei, não pode, como é a própria mercadoria, eu vendi a mercadoria, eu paguei essa mercadoria, eu não sei, eu vou olhar, às vezes eu comprei, tem fornecedor que vende 30, 60, 90, 120, 150 para pagar, não é? É comum a gente ter esse financiamento que o fornecedor dá. Então, às vezes você vendeu a mercadoria... Você não recebeu e não pagou ainda. Não recebeu e não pagou, exatamente, ela já movimentou. Então, eu preciso ter esse controle. Então, são 2 controles fundamentais na retaguarda administrativa e financeira. Análise de resultado por competência, quanto que eu vendi, não é? Quanto que custou, quanto é que foi a despesa, se eu paguei, se eu não paguei, se eu recebi, se eu não recebi, não é aqui. Eu preciso olhar para eu saber qual é a minha margem, meu resultado líquido que eu estou tendo efetivamente. Eu estou tendo 15% de resultado aqui. Se eu tiver um custo, colocar aqui para eu antecipar o recebível, que resultado que vai me dar? Se eu alavanco o faturamento e coloco uma despesa, geralmente é favorável. Quando você antecipa e puxa faturamento, não é? O que cresce de faturamento absorve com lucro a despesa que você vai ter de antecipação, por exemplo, porque você fez aqui uma análise de resultados por competência. Depois você tem que olhar o fluxo de caixa para saber quanto que está entrando de dinheiro. Exemplo, vou vender 100 mil esse mês. 30% é à vista da minha venda. Então, quanto é que vai entrar no meu caixa da venda? 30 mil reais. Quanto é que eu tenho para receber de cartão esse mês? Tem 50 mil na carteira para receber esse mês. Então, eu vou receber 30 mil da minha venda à vista. Dos meus cartões, eu vou receber 50 mil. E do crediário, quanto que tem para receber? Tem 35, mas a gente sabe que a inadimplência do mês, ela é alta, né? A inadimplência do próprio mês, ela é alta e cai 50 pela metade, né? 50% já no mês seguinte, aí sobra uma pedreirazinha que quem vende a prazo, quem tem crediário sabe disso, quer ter que cobrar, etc e tal, né? E tem uma perda, como é a própria taxa do cartão, é um custo que você tem para financiar aquela operação. Então, perceba que é outro tipo de raciocínio, quanto é que vai entrar de venda à vista, quanto é que eu vou receber da carteira, quanto é que eu vou receber de crediário, quanto é que vai ficar para trás, quanto é que eu vou recuperar pela cobrança e tal, vai entrar... Né? Essa é a conta, grosso modo, que você faz para você ter um resultado de fluxo de caixa. Se eu tenho um conta a pagar maior do que eu tenho a receber, eu tenho que cobrir esse buraco. Aí preciso analisar minha fonte de financiamento para eu captar esse recurso e colocar aqui. A mais cara que você tem, vender à vista, dá desconto para poder fazer caixa, porque vai ter um impacto em cadeia bastante grande, né? Agora, o mais importante, Bruno, que eu quero lembrar, como é que a gente pode ajudar, né? O que a gente tem feito nesses mais de 20 anos aqui, eu na minha carreira, 35 anos, fazendo exatamente isso. A gente tem muita experiência. O que a gente já recuperou de empresas são viradas espetaculares, assim, históricos que a gente tem por todo esse Brasil, né? De que maneira que você pode informar a nossa audiência que a gente pode ajudar esse lojista? Bom, a gente tem a nossa plataforma EAD, né? Com os diversos cursos, alguns a gente citou aqui durante o episódio, como fluxo de caixa, como DRE, como OTB, porque qual que é a nossa ideia? É você cobrir todas as possibilidades da loja, né? Perfeito. Tanto na parte de vendas, então você precisa treinar o seu vendedor com técnicas de venda, você precisa treinar o seu gerente para ele entender o que ele precisa fazer, ele precisa ser um líder, né? Então, que é a diferença que também já foi comentada entre o ser um gerente e ser o líder. Gerência e administração e liderança é condução. Exatamente. Existem técnicas, estratégias, ferramentas, como a gente chama de escolas da liderança, são modelos de maneiras de conduzir a equipe. Então, é todo um pacote de liderança. Nós temos um curso da plataforma de liderança, que é para todos aqueles que têm equipe, que comandam uma equipe. Não importa se são gerentes de vendas, são gerentes de retaguarda, são gerentes de compras, são gerentes de logística, não importa. Tem uma equipe, tem que comandar. Não é? E aí tem estratégias e tal. Nós temos o curso que a gente aprofunda de liderança. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar também, que linka com o que foi tratado no episódio passado, que é tudo a gente falou sobre dados objetivos. Sim. Sobre tirar o achismo, tirar a impressão, né? Então, por exemplo, você vai, como a gente comentou lá, o movimento está fraco, está bom ou está ruim. Só no achismo não vai resolver, você tem que medir e saber. Exatamente. Né? Da mesma forma é o financeiro, né? São as despesas. Sem dúvida. Se você não tiver controlado, não tiver classificado de forma correta,
tivesse separado, que é uma coisa que a gente acabou não citando aqui durante o episódio, mas que é muito comum, é essa mistura de despesa pessoal com a despesa da loja, o lojista mistura, tira dinheiro da loja para pagar. E grandes empresas, viu? Não é, porque quando a gente fala assim, dá a impressão que é só pequenininho, é o pequenininho, que mete a mão na gaveta lá e paga a conta pessoal, tira o troco, aquela vai no supermercado. Cena clássica, né? O cara pega a carteira para te dar o troco ali na hora, já pega o dinheiro. Faz o troco da carteira do bolso e vai no supermercado fazer compra, abre o caixa, pega o dinheiro para ir e mistura despesas da loja com as suas pessoais e acaba, depois ele não sabe se está dando lucro, acha que a despesa da loja está alta, não é? E não, tem muito essa observação é importantíssima que o Bruno trouxe, porque eu já vi rede grande, tal, onde o lojista estava construindo, por exemplo, casa dele, né, prédio próprio, pessoal, né, casa, e mandava o arquiteto passar na loja para receber, o marceneiro, etc. e tal, e a operadora de caixa lá pagando despesas pessoais do lojista e pagando no caixa da loja, ok. Mas isso é prolabore, isso é salário do patrão. Então, quando você tira um resultado, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai conversar com o lojista, a primeira coisa que eu pergunto é como é que está seu prolabore, não é? Porque às vezes você está tirando mais do que a capacidade da loja tem de remunerar o seu salário. Então, a gente vai começar a analisar. Aí o lojista, não, meu prolabore é X, eu só tiro isso aqui. Aí você tira o relatório de despesas e fala assim, pois é, mas esse marceneiro aqui, o que é? Ah, esse aí é lá da obra. Ah, então é da loja ou é seu? Não, é meu. Então não é. Vamos passar aqui. Então não é despesa da loja, é sua. E esse plano de saúde aqui, e esse consórcio aqui que está. E aí você começa a ir analisando. Da escola, né? Mensalidade da escola e etc. Então, quando você vai ver, são despesas pessoais que estão lançadas na loja. E o lojista achando que o prolabore é isso e tal, acaba misturando e aí toma decisões equivocadas. E esse é que é o grande problema. Às vezes corta salário, sim, às vezes corta benefício de funcionário, às vezes corta coisas operacionais, segura, e na verdade a fonte não está aí. Esse não é o problema. Às vezes está na cobertura de estoque, uma falta de planejamento de compras. Veja bem, a gente está falando aqui como que a gente pode ajudar você. Nós temos dentro da parte, só na parte de compras e estoque, você tem precificação, existe uma metodologia, não é simplesmente vezes 2 pontos não sei o que e sair metendo a chibata, não é assim, existe metodologia para você calcular e saber exatamente despesas fixas, variáveis, margem de lucro, né, o CMV, o custo da mercadoria, para que você realmente consiga distribuir quais são as categorias que podem ser, né, suportam uma markup mais alta, etc. e tal, não é? Então existe metodologia para você precificar a estrutura mercadológica de produtos para você classificar corretamente e saber da curva A, da curva B, da curva C, aqueles produtos são mais representativos. Você só vai conseguir essa informação se você tiver isso classificado. Né? Então tem ferramenta para você fazer isso. O que é categoria, subcategoria, segmento, subsegmento, não é? O que é categoria, que é grupo, modelo, material, isso aqui é calça, modelo, cargo, jeans, então eu tenho aqui uma classificação, isso aqui é uma camiseta, manga curta, modelo, manga curta, manga longa, sem manga, regata, né? Então, aí você consegue estruturar marca, modelo, aplicação, se é feminino, se é masculino. Então, se você estrutura isso, você consegue enxergar. Para isso, você precisa de ferramenta. Não adianta você chegar lá e querer que alguém faça isso sem a ferramenta, sem a metodologia e a ferramenta. Então, precisa dessas duas coisas para que você consiga. Nós disponibilizamos isso com gestão de categoria. Então, nós temos um curso com ferramenta para gestão de categoria. Nós temos o curso de precificação e calcular pontos de equilíbrio da loja, que é outra informação. A gente nem passou aqui, nem arranhou, porque a maioria do lojista eu chego e pergunto quanto é que é o seu ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio, quanto você tem que vender para zerar, para ficar no 0 a 0. Até o ponto de equilíbrio, você está no prejuízo, não é? Você tem mais conta para pagar do que o lucro vai, né? O resultado líquido vai gerar. E atingir o ponto de equilíbrio, passou daqui, é a margem de contribuição, o lucro líquido. Então eu preciso saber o que é margem bruta, margem líquida, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Então nós temos o curso para te ensinar a fazer. Não precisa ser contador, não precisa ter feito MBA não sei aonde. Não. Se souber ler, escrever e fazer conta, você vai entender. É só sentar a bunda na frente lá e fazer, assistir o vídeo. Não precisa nem fazer muita conta, porque já tem as planilhas, é só preencher. Pronto, é só entender, para lançar ali, se organizar, você vai fazer isso. Então a gente tem
o curso com a ferramenta para você entender como é que você faz uma gestão de categoria de produto, para você definir o mix da sua loja, quais são as categorias que dão mais lucro, etc. Espaço que você distribui proporcionalmente. É comum lojista errar, dá muito espaço para a categoria que tem baixa representatividade no faturamento, sacrificando categorias que vendem bem, não é? E está alocado com pouco espaço. Então, tem ferramentas para você fazer isso, né? A gente chama isso de GMROI, né? Somos as siglas em inglês, o que não importa aqui, o que importa é que você tenha a ferramenta. Você tem o OTB para você fazer o planejamento do montante de compras. Das suas verbas, né? Da sua verba de compra, quanto você tem que comprar baseado, quanto você tem de estoque, baseado na sua projeção de vendas, baseado no seu markup. Essas 3 informações permitem que você faça um planejamento de cobertura e verba de compra. Quanto você deve comprar. Depois, o que comprar. Primeiro é quanto comprar, depois o que comprar. Se você tiver essas respostas, com certeza você otimiza resultados. Nós temos na plataforma o nosso curso de OTB, de Open to Buy, que é o planejamento de verbas de compra. E assim por diante, gerência de loja, técnicas de vendas. O que você precisa. E esse resumo todo, que é o PAGL, que é uma metodologia que a gente desenvolveu, que é Programa Avançado de Gestão de Lojas, onde eu trago, né, todos os fundamentos. A razão da loja é vender, para vender eu preciso de mercadoria, a mercadoria para eu comprar eu preciso de dinheiro, o dinheiro entra pela venda. Então eu preciso disso aqui, eu preciso coordenar e comandar um time de vendas e eu preciso das pessoas. Então eu preciso de processos, pessoas, vendas, retaguarda financeira e todo o planejamento de compras. Esse é o pacote. Entendendo isso aqui e com as ferramentas de cada área, não tem como você não prosperar. Pode acreditar em mim que a experiência comprova que a gente faz viradas sensacionais, né? Quantas e quantas empresas a gente já trabalhou? Pegamos situações críticas, né? Nossa, já. A ponto de fechar. Às vezes até já passou do ponto de ter fechado. Desafios gigantescos que a gente já enfrentou. Com essas ferramentas, com essas metodologias. A gente vira o jogo mesmo, né? Sim. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Eu acho que a gente já passou de 1 hora aqui de bate-papo. Eu queria propor, então, deixar um tema para o nosso próximo vídeo. Ótimo. Manda aí, levanta aí. Porque no final do vídeo a gente comentou sobre o crediário e tal. Sim. Que ainda é um assunto, de certa forma, polêmico, um tabu. Sim. Que muita gente, muito lojista tem bronca, não gosta. Fala, inadimplência vai me quebrar porque o cara leva aqui, está me roubando. Sempre a gente ouve esse tipo de coisa quando a gente fala sobre crediário, né? Fechou, então, ótimo. Acho que é um bom assunto porque também envolve um pouco da parte do financeiro, que é importante entender, então a gente dá continuidade. Muito bom. E é um tema que é muito interessante, que de repente é uma ótima solução para diversas empresas, né? Para outros nem tanto, depende do seu momento, né? Então, mas isso a gente pode discutir no próximo episódio. Exatamente, isso aí é como exercício físico. Se você tem 60 anos, você tem um perfil de corpo, de saúde, de comportamento, de demandas. Se você tem 20 é outra coisa. Se você é um atleta de alta performance, é óbvio que você tem um conjunto de coisas para fazer. É a mesma coisa, você pega uma loja de departamentos, você pega uma loja de confecção feminina de bairro, você pega de shopping, então as demandas mudam. Então, é claro que você tem as particularidades, né? Então, nem tudo é bom para todo mundo, mas há as demandas, como o Bruno levantou muito bem, não é? E é importante entender isso. Até para entender, para dizer, é para mim ou não é para mim. Exato, até para tomar essa decisão, não, isso não cabe para mim, ou é para mim, se for para mim, como é que eu faço? Ou, se não é isso, o que pode ser que vai me atender essas demandas, que vai permitir com que eu gere um resultado otimizado, e essa é a mensagem final que eu quero deixar. Hoje, o mercado está cada vez mais restritivo, a competição está cada vez maior, concorrentes entrando hoje com a opção da internet, o mundo hoje ficou pequeno, as plataformas entrando agressivamente, e você tem condições de competir? Sim, porque ainda a gente tem espaços para otimizar
a gestão de loja, capacitação do time, atendimento, layout, precificação, a implantação de plano de pagamento, e nada substitui o contato ali, né? A pessoa encontrar alguém que entenda o que ela gosta, o que ela quer, como ela gosta, e realmente a gente ainda é um ser social, a gente precisa do contato. É claro que vai existir a venda online, a concorrência online, mas se você se organizar, o cliente, com tudo igual, o cliente dá preferência para um atendimento que ele vai ali, vai encontrar o produto, um atendimento espetacular, quando ele tiver um problema, ele sabe que a loja vai resolver, um preço compatível, um plano de pagamento adequado, enfim, e uma confiabilidade, um relacionamento desenvolvido com a loja. Então, é essa a estratégia. Agora, isso não cai do céu, isso não vem pronto, isso é trabalho, é entendimento, é conhecer, para entender e desenvolver, e implementar e capacitar o time, implantar as ferramentas que você vai conseguir, com certeza, otimizar os seus resultados e ter uma loja competitiva gerando os resultados que a gente, antes de mais nada, precisa. Que a razão da loja de ti é vender e a obrigação é ter lucro. Sem lucro, o lucro é o oxigênio. A loja, se não tiver lucro, ela fecha. Não faz sentido você operar uma empresa, não só a loja, qualquer empresa que não tenha lucro, ela engasga, ela morre sufocada, porque ela precisa do lucro para pagar as suas despesas e incentivar o empreendedor a continuar empreendendo. Beleza? Então é isso. Deixa o seu like, compartilha, indica. Comenta aqui embaixo o que você gostou, se não gostou. Dá sugestões, né? Muito temas que você achar legal. Comenta aqui que é muito bem-vindo. Beleza? É isso? Acho que é isso. Fechou? Hoje, né? Então é isso. Eu te vejo no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.